E aí, amigos, muita paz para todos nós. Esta semana foi uma semana que, embora nos proporcionasse a folga, o refazimento natural para as nossas forças físicas, foi uma semana que nos deixou certamente tensos, preocupados com o caminho nas relações entre os países. E a gente fica pensando o que leva os responsáveis por um grupo, por uma família, por um país, por uma região, o que leva essas pessoas a tomarem decisões tão sérias que envolve todas as pessoas, mesmo aquelas que não estão favoráveis aos acontecimentos. E aí nós fomos ver, refletir sobre o livre-arbítrio. Muito interessante. Em Provérbios 16, o versículo 9, nós vamos encontrar a seguinte mensagem: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É interessante porque fala que o coração do homem traça os seus caminhos, mas é o Senhor quem dirige os passos. É muito interessante porque quando nós traçamos os nossos caminhos, nós estamos utilizando o nosso livre-arbítrio. Há um momento na nossa caminhada em que, adquirindo a razão, nós passamos a fazer opções pelos caminhos a seguir. Nós temos a livre escolha e, a partir daí, a gente faz opções para o bem e, às vezes, para o equívoco. E, neste provérbio 16, 9, nós vamos já entender que já na antiguidade já se tinha certeza que, mesmo nós traçando os nossos caminhos, é o Senhor que vai dirigir os nossos passos. E alguém vai dizer: mas como ele vai dirigir os nossos passos? Então, onde foi parar o livre-arbítrio? E, na verdade, nós vamos entender que ele dirige os nossos passos através das suas leis. As leis divinas que nós mesmos vamos sendo norteados a obedecer. As leis divinas regem todo o universo. Elas regem as relações dos homens entre si. Dos homens, quando eu digo homens, eu estou dizendo homens e mulheres. Na medida, então, que o homem se relaciona consigo mesmo, relaciona-se com a natureza, relaciona-se com Deus, ele vai sendo orientado, direcionado pelas leis divinas. Essas leis que estabelecem consequências. Kardec definiu essas leis com muita clareza e ele as organizou didaticamente em O Livro dos Espíritos, mostrando as leis divinas, administrando determinados fatos universais, como, por exemplo, a lei de amor, a lei do trabalho, né? Porque o trabalho é uma lei. Por mais que não aceitemos, mas o trabalho é uma lei. Então, Kardec vai nos mostrando as leis divinas.
E, em relação a nós, na nossa caminhada evolutiva, nós vamos sendo dirigidos pelo Senhor através das leis divinas. Essas leis que vão fazendo com que nós não exageremos, não nos desequilibremos na nossa jornada. Muito bem. Quando a gente, por um motivo, se desvia dos compromissos com o bem, nós cometemos equívocos. E esses equívocos podem, muitas vezes, nos levarem a situações não muito agradáveis. Situações que, às vezes, nos leva a, numa oportunidade reencarnatória futura, envolver outras pessoas naquele compromisso que é mais meu, por exemplo. Mas os que estão envolvidos de alguma forma fazem parte deste mesmo compromisso. O que é que eu estou tentando dizer? Os que estão ou estavam em território que estava sendo agredido ou agredindo, essas criaturas não estavam ali por um acaso. Aproveitando-se a oportunidade de uma geração, estavam ali espíritos comprometidos, de alguma forma, com os fatos que ali estavam transcorrendo e que vão continuar a acontecer. O que eu quero dizer, em outras palavras, que todos nós estamos no lugar certo, na medida certa, na hora certa. E quando acontecem fatos que envolvem as situações, os locais onde estamos, é porque, de alguma forma, estamos envolvidos, comprometidos com aqueles fatos, desde passado, às vezes, remoto. Portanto, o livre-arbítrio, essa bênção que nos é oferecida, é ele, o livre-arbítrio, que vai nos ajudar não só a escolher os caminhos, traçar os nossos caminhos, mas, mais do que isso, está em harmonia com o que o Senhor nos deseja. E o que ele nos deseja? Ele deseja que cumpramos as leis divinas. Então, na medida que nós, no dia a dia, buscamos, por exemplo, o entusiasmo pela liberdade, até os animais buscam a liberdade, né? A consciência nos pede, para isso, o cumprimento dos deveres, né? E libertação é livre-arbítrio. É fazermos a vontade do amor e da justiça que foram implantados no centro da nossa vida. Viver livre é viver feliz. E não há felicidade sem Deus mais visível em nossos caminhos. Então, conquistar a oportunidade de viver de acordo com o nosso livre-arbítrio, em harmonia com as leis divinas, é nós fazermos a vontade do Pai que está nos céus. Como disse Jesus, eu faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Aquele que se julga capaz de empreender sozinho a viagem do progresso, ele desmerece a ajuda que ele vem de todas as direções. E ele passa a integrar o grupo dos que desconhecem a verdade e não querem perder a condição de filhos da ignorância. Ué, mas como aquele que quer caminhar sozinho desmerece a ajuda que recebe? Que ajuda é essa?
Vamos observar, vamos refletir. Nós recebemos a ajuda, por exemplo, de nossos familiares, desde aqueles mais amorosos àqueles que nos comprometem a paciência, a tolerância, o desaguar da nossa amabilidade fica comprometido com alguns familiares que são verdadeiramente complicados, equivocados para vivermos com eles. Eles estão nos ajudando a encontrar o caminho da luz. Eles estão nos ajudando a progredir. Se soubermos viver com eles à luz da lei divina. E assim, em outras situações, os nossos vizinhos, os motoristas dos ônibus ou do metrô que tomamos todos os dias, os nossos chefes em nossos trabalhos profissionais, né? Todos aqueles com os quais, direta ou indiretamente, estamos envolvidos nesta jornada, todos eles nos ajudam a progredir. Todos eles nos ajudam a conquistar a oportunidade dessa liberdade mais ampla, dessa liberdade que a gente respira aliviado. Não porque estamos livres longe das pessoas difíceis, não. Mas, pelo contrário, porque temos a liberdade de nos afastarmos delas e nós, por amor, por compromisso, por caridade, sem prepotência, continuamos convivendo com elas. É assim em todas as faixas onde estivermos. E, portanto, o livre-arbítrio, ele se torna cada vez mais importante em nossa vida, quando nós somos capazes de usar esse livre-arbítrio para amar, usar este livre-arbítrio para tolerar mais um pouco, usar este livre-arbítrio para superar as dificuldades em que nos encontramos. Portanto, amigos, é importante que, ao entendermos que nós passamos momentos de muita reflexão na semana passada, que nós possamos ter a certeza de que somos inteiramente livres para amar, para estender a mão, para perdoar, para caminhar um pouco mais com aqueles que comprometem muitas vezes a nossa paciência. Sendo assim, amigos, prossigamos orando. O momento é de muita oração. O momento é de muita vibração em torno das reflexões para a paz. O momento certamente nos leva a situações de olhar para todos, de olhar para a natureza, de olhar para o nosso Brasil. Embora enfrentemos dificuldades variadas, o Brasil é o Brasil onde Jesus impera de uma maneira tão natural. A partir de vários agrupamentos religiosos, Jesus é o grande líder, é aquele que conduz, é o Evangelho, a obra mais lida no Brasil. Possamos nós ter nele, no Evangelho, os ensinamentos mais vividos no Brasil. Que possamos, assim, diante de todas as circunstâncias que temos enfrentado, reconhecer a bondade de Deus, nos permitindo ouvir, refletir, aprender e servir. E dentro disso, agradecer. E mais do que agradecer, oferecer a nossa contribuição valiosa com pensamentos de crescimento,
pensamentos de paz, pensamentos de harmonia, de grandeza espiritual, pensamentos que possam ser liberados e levados àqueles que ainda não conhecem a paz. Neste momento, nós que aqui estamos desejando a todos vocês que nos assistem a paz em seu coração, a paz em seu lar, a paz em seu trabalho e no seu grupo de relações e de convivência. É disso que todos precisamos. Vibrar paz, vibrar amor, vibrar esperança em favor de toda a humanidade. Que Deus, que Jesus possam encontrar em nós, em nossos corações, terrenos férteis para que as leis divinas sejam cada vez mais refletidas, vivenciadas e, acima de tudo, envolvidas em pleno amor. Paz para todos nós. Na próxima semana, vocês estarão ouvindo a nossa querida amiga Neuza de Assis, de Uberaba. Muita paz, que a gente possa, sim, ir trocando experiências, e escrevam, fazendo os comentários de vocês, sugerindo medidas ou posturas ou temas. Façam perguntas que nós vamos levar lá para o nosso programinha Diálogos, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Paz para todos nós.